Bora lá, bora lá. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quero compartilhar, Sônia. Então, aqui, ó, nosso exercício. Deixa eu pegar certinho a página que tá. Eu deixo já tudo anotadinho. Isso aqui é a aula 25 de Física 4. Isso aqui é a página 82. Então, pega o livro aí, página 82. Para resolver, eu pego o caderno para ficar anotando tudo que é mais importante. Então, esse primeiro exercício, ele fala assim, lembrando que qual foi o conteúdo da aula passada? Colisões. Colisões, nós vimos a parte coeficiente, que é a razão entre a velocidade relativa de afastamento pela velocidade relativa de aproximação. Vimos que a quantidade de movimento independe, ela sempre se conserva, tanto faz se eu tenho uma colisão elástica, inelástica, parcialmente elástica. Em todos os três tipos, a quantidade de movimento sempre se conserva. E é o conceito de quantidade de movimento que a gente vai utilizar para resolver esses exercícios aqui. Então, o primeiro exercício ele fala assim, 2 blocos A e B de massas, aí você vai colocar lá. Anotar. Exercício 1. Página 82. Exercício 1. A massa do bloquinho A é igual a 4 quilogramas. A massa do bloquinho B é igual a 6 quilogramas. Esse caneta está ruim de trocar. Claro, né? Eu tinha deixado. Falei, por que ela está afastada? Eu tinha colocado de lado porque ela não estava boa. Isso, bora lá, continuando. Aí ele fala assim, respectivamente, ou seja, 4 quilogramas massa de A, 6 quilogramas massa de B. Tem adesivos presos em sua superfície de modo que, se houver uma colisão entre eles, os blocos passam a se mover unidos. Essa palavra, unido, significa que eu tenho uma colisão inelástica. Toda vez que essa colisão é inelástica, após a colisão, os dois objetos aí, eles passam a ter a mesma velocidade. Eles passam a se mover juntos, eles ficam unidos, tá? Então, aqui é uma colisão inelástica. Então, eu sei que é uma colisão inelástica porque ele falou que eles começaram, após a colisão, a se mover unidos, juntos. Considera uma colisão frontal entre os blocos, em que antes da colisão, o bloco A se move para a direita com a velocidade, então, o bloquinho A, vou colocar ponto e vírgula aqui, o bloquinho A, uma velocidade de 1 metro por segundo. Blá, 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 blá. Se move para a direita com velocidade. Aí tá o outro bloquinho, né? Já o bloquinho B se move 2 metros por segundo. Isso aqui antes da colisão. E depois da colisão, eles vão ter a mesma velocidade. Então, depois da colisão, não se sabe. Depois da colisão, não se sabe nem a velocidade de A, nem a velocidade de B. O que sabemos é que essas duas velocidades, elas serão iguais. Aí ele pergunta, desprezando todos os atritos após a colisão, os blocos se moverão. Quer saber a velocidade tanto de A quanto de B. Aí, interromper aqui. Bora lá. Acho que vai ser só nós, gente. Ó. Tá, aqui. Tudo que foi falado no exercício. Como é que eu resolvo esse exercício? A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Vou pegar uma outra cor. Ah, Ian também está chegando aqui. Amém. Amém. Bom dia, Ian. Graças a Deus, mais um para fazer companhia. Ai, que bom. Estão resolvendo exercício da página 82, capítulo 25, aula 25 de Física 4.
tá? Esse exercício. Aí, o que vamos fazer? A quantidade de movimento de A vezes velocidade de A, mais a quantidade de movimento de B vezes velocidade de B, igual. Nesse outro caso, como eles vão ter a mesma velocidade, então eu vou somar as massas, a massa de A mais a massa de B vezes a velocidade. Porque essa velocidade aqui tanto será a velocidade de A quanto a velocidade de B. Tá? Porque essa colisão é uma colisão inelástica. Observação. Colisão inelástica. E como é que eu sei? Porque eles começam a se mover juntos após a colisão. Então, toda vez que for uma colisão inelástica, antes você vai colocar assim, depois você vai somar as massas e multiplicar pela velocidade. E ele quer saber essa velocidade. Agora é só substituir, ó. Massa de A, 4. Velocidade de A, 1. Mais massa de B, 6. Velocidade de B. Aqui a velocidade será negativa. Deixa eu colocar aqui bonitinho. Por que vai ser negativa? Porque lá no desenho, vou mostrar para vocês, se eu compartilhar. Ó, A está indo para a direita. Então, para a direita, vamos considerar que essa velocidade, esse vetor velocidade aqui, ó, ele é positivo. No sentido oposto, nós temos que colocar que a velocidade vai ser o quê? O vetor vai ser negativo. Professora, eu poderia colocar o contrário? Poderia, mas que sempre para a direita a gente coloca positivo, né? E daí, aqui, ó, B está andando no sentido oposto. Então, a velocidade de B, nós temos que colocar essa velocidade com um sinal negativo. Ó. E vale quanto? Menos 2. Igual. Massa de A, 4 mais 6, vezes a velocidade que a gente vai descobrir. Olha, mas fala a verdade, se isso aqui não é muito fácil, gente. Ó, 4 menos 12, 10 vezes V. Aí aqui vai dar 8, menos 8, dividido por 10 é igual a V. Logo, a velocidade dos dois após a colisão será de menos 0,8 metros por segundo. Aí lá ele vai perguntar assim. Deixa eu compartilhar. Ó, 0,8 nós temos a alternativa B e a alternativa C. Na alternativa B ele fala com velocidade de 0,8 metros por segundo para a direita. Nós colocamos que para a direita aqui, ó, a velocidade ela é positiva. Agora, para a esquerda, a velocidade ela é negativa. Nesse caso, a minha velocidade deu um valor negativo. Se a minha velocidade deu um valor negativo, então essa velocidade aqui é para onde? Para a esquerda. Ó. Para a esquerda. Porque nós tínhamos admitido que para a direita o valor era positivo. Então, a resposta correta aqui é a letra C de cachorro. C de cachorro. Bom dia, Bruna. Mais uma, amém. Graças a Deus. Ó, vou tirar daqui. Interromper aqui para vocês. Quem gosta de tirar o print, para quem gosta de copiar, fica melhor para poder visualizar. Tá, tudo bem. Isso, dia 29. Pelo amor de Deus, não perca essa aula. Olha, eu tenho um mês preparando essa aula para vocês. Tá assim, tudo muito, 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 muito detalhado. Um monte de dica para vocês, um monte, tá? Tchau, tchau, meu querido. Ó. Tudo bem? Para quem gosta de tirar o print, aí tira o print.
Pode ir para a próxima? Pode ir para a próxima? Pode? Tá bom. Bom dia, Carneluche deve estar chegando também. Deixa eu ver aqui. Chegou? Chegou! Hoje a turma tá piquititica? Piquititica? Ó. Vamos lá. Próxima questão. Nessa próxima questão, olha lá. Essa daqui, gente, eu estava pensando. É um tipo de questão que, em quantidade de movimento, não é muito pedido. Mas tem um detalhe nessa questão aqui que pode ser cobrado, sim, no Enem, que tem a parte de energia, ó. Primeiro você olha aqui, tem um bloquinho que está aqui embaixo, um bloquinho B, e tem um bloquinho que está lá em uma determinada altura. Quando você vê alguma coisa em uma determinada altura, você já pensa o quê? Você já pensa em energia potencial gravitacional. Então, aqui você pode pensar em energia potencial gravitacional. Outra coisa também, na hora, a partir do desenho que eu olho aqui, eu vislumbro também um plano inclinado. Então, eu tenho duas possibilidades aí. Energia potencial gravitacional. Eu tenho também aí um plano inclinado. Posso pensar na velocidade, a força resultante aqui no plano inclinado. Aí, depois que você dá essa analisada, você vai e olha lá o que está dizendo o exercício. Exercício 2. Ó, deixa eu anotar aqui, exercício 2. O que ele fala? Um bloquinho a massa do bloquinho A tem 2 quilogramas. E olha lá, abandonado do repouso. Se ele é abandonado do repouso, o que acontece? A velocidade dele é quanto? 0. 0. Aí desce um plano inclinado, que declividade constante, como mostra a figura. Aí, continuando, deixa eu descer aqui. Ao chegar no ponto P, ele colide com outro bloco. E esse outro bloco, a massa desse outro bloco é de 8 quilogramas. A massa desse outro bloco é de 8 quilogramas. Então, aqui, inicialmente, o bloquinho A estava em repouso, depois ele começa a se movimentar. Só que ele começa a se movimentar antes do bloquinho B. O bloquinho B está lá paradinho. Ele começa a se deslocar. Após esse deslocamento, ele já está em movimento, só que o bloquinho B está em repouso depois que o bloquinho A começa a se movimentar. Então, eu vou colocar, inicialmente, a velocidade de A era 0. Só que depois ele começa a se movimentar. Quando o bloquinho A começa a se movimentar, o bloquinho B, a velocidade dele é igual a 0, porque ele está parado. Depois que ele colide com o bloquinho A colide com o bloquinho B, é que o bloquinho B vai começar a ter movimento. É que o bloquinho B começará a ter uma velocidade. Então, ele coloca lá, ao chegar no ponto P, ele colide com o bloquinho B, que tem massa de 8 kg, e se encontrava inicialmente em repouso. Então, quem que eu vou colocar como velocidade 0? Eu vou colocar o bloquinho B como velocidade 0, porque quando o bloquinho A começa a se movimentar, o bloquinho B ainda está parado. Inicialmente, os dois estão parados, mas o bloquinho A começa a se movimentar antes, depois que colide com o bloquinho B, que ele começa a ter um movimento. Aí ele coloca lá, admite que a colisão seja perfeitamente inelástica. De novo, quando o bloquinho A bate no bloquinho B, o que eu percebo? Que os dois começam a andar juntos. Se ele começa a andar juntos, ó, de novo, significa que, igual aqui, ó, a colisão ela é inelástica. Se ela é inelástica, após a colisão, a velocidade de A é igual à velocidade de B. Depois da colisão, vou até colocar aqui, ó, depois da colisão. Então, as velocidades são iguais, porque a colisão ela é inelástica. Vou colocar aqui. Inelástica. E daí ele continua lá com o blá, blá, blá dele. Desprezando, né, as forças de atrito e a rampa sejam, né, a força de atrito da rampa, também para desconsiderar que a aceleração da gravidade já é também um dado, 10 metros por segundo ao quadrado,
Sabendo que após a colisão, aí deixa eu subir. Opa, vai, sobe. E... Após a colisão, tirar aqui. A medida para os blocos A e B é de 1 metro por segundo. Ou seja, a velocidade dos dois aqui será igual a 1 metro por segundo. Você já começa a achar estranho. Por quê? Geralmente ele pede para você calcular a velocidade. Aqui, o que ele está pedindo para calcular? A altura, gente. Ele pede para calcular a altura em metros do bloquinho A, porque o bloquinho A está a uma determinada altura. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo? Não faço a mínima ideia, professor. Ó, eu estava pensando nesse exercício, interromper aqui, eu estava pensando nesse exercício, eu encontrei duas maneiras, uma maneira aproximada e uma maneira bem eficiente de resolver também, mas tem duas possibilidades. Então, a primeira coisa, eu tenho a velocidade final aqui, ó, dos dois bloquinhos, mas eu não tenho a velocidade inicial do bloquinho A. Então, eu vou procurar essa velocidade inicial do bloquinho A. Então, vamos colocar quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Vou pegar, colocar em vermelho aqui. Aí vou pegar velocidade, massa vezes velocidade de A, mais massa vezes velocidade de B, igual. Aqui, de novo, se a colisão é inelástica, eu vou somar as massas vezes a velocidade depois da colisão. Aí, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui, que tá ruim para só me enxergar. Pronto, melhorou para mim. Aqui, a massa 2. A velocidade de A eu não tenho. Depois, a massa de B é 8. E a velocidade dele, 0. Aqui, 2 mais 8 vezes 1. Isso aqui, passo facão, né? Pá! Isso aqui vai dar 10, 10 vezes 1, 10. Então, vai ficar, ou seja, a velocidade de A será de 5 metros por segundo. Encontrei a velocidade de A. Ele quer saber a altura de A. Então, A é um bloco, é um bloquinho que está em uma rampa. E ele quer saber esse valor de H aqui. Eu posso pensar em duas maneiras. Pensar lá como ele deu a aceleração da gravidade, eu poderia pensar o seguinte. Eu tenho a velocidade dele, a velocidade inicial e a velocidade final dele. Então, eu poderia pegar a Torricelli, porque eu não tenho tempo, daí eu conseguiria chegar em H. Poderia pensar assim. Exemplo, se você pensasse em movimento uniformemente variado, então você poderia pensar o seguinte, eu tenho lá a velocidade inicial de A, que ela é igual a 5 metros por segundo, que é o que nós calculamos. Nós temos a velocidade final de A, que é igual a 1 metro por segundo. E daí nós poderíamos brincar com isso. E tem a aceleração da gravidade também, ó, que ele deu, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos esses três dados. Eu poderia, possivelmente, pensar em Torricelli. Aí pegava V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes G vezes H. Eu teria um valor aproximado de H. Ia errar por não ser tão exato por conta de 0,05 só. Quer ver, ó? Aqui, 1 ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 2 vezes 10 vezes H. Aqui, 1 menos, aqui, 25,
Aqui tem que ser menos. E daí eu vou pegar menos 24 dividido por 20. Isso aqui vai dar 1,2 metros. Lá na resposta está 1,25. Opa. 1,25. Tu poderia pensar desse jeito. Mas qual que é a melhor maneira de que você tenha um resultado exato? Lembra lá, você viu lá algo a uma determinada altura, o que você vai pensar? Energia potencial gravitacional. Porque primeiro, ó, vou colocar o bloquinho. Oh, ficou feio, hein? Vamos arrumar. Aqui. Coloquei o bloquinho aqui. Ave Maria. Coloquei o bloquinho aqui a uma determinada altura. Então, a primeira coisa que você pensa, inicialmente, ele tinha uma energia potencial gravitacional. Quando ele começa a deslizar aqui, ó, sobre esse plano inclinado, a energia potencial gravitacional vai diminuindo. O que eu tenho que vai aumentando? A energia cinética. Então, a energia cinética, ela é igual à energia potencial gravitacional. Isso aqui, gente, é muito utilizado. Muito utilizado. Aí eu tenho mv quadrado sobre 2 igual mgh. Ah, tem massas dos dois lados. Posso fazer o quê? Passar o facão. Próximo passo. Qual que era a velocidade aqui da energia cinética? Quando ele está aqui, estava com... Ah, quando ele chega lá embaixo. Mas quando ele está aqui em cima dessa rampa, a velocidade do meu bloquinho é de 5 metros por segundo. Depois que ele bate lá no bloquinho B, que a velocidade dele diminui para 1 metro por segundo. Mas a velocidade, quando ele está deslizando, que é de 5 metros por segundo, que foi aquela que a gente calculou. Olha que legal. 5 ao quadrado dividido por 2. Aqui 10 vezes H. Aí eu tenho a metade de 25 vai ser 12,5. 12,5 dividido por 10 vai dar 1,25. Ó, duas maneiras aí, duas possibilidades. Aqui, o resultado ele é muito mais preciso, mas por esse caminho também eu chegaria lá no resultado. Ai, meu Deus. Também eu chegaria no resultado da questão? Chegaria. Ó, aqui é muito mais preciso, aqui é mais fácil. Mas aqui é através de movimento uniformemente variado, e aqui é através das energias, conversão de energia. Ó, olha que legal. Pode pensar, porque eu pensei assim. Os dois jeitos para resolver. Não é bom? Não é legal, gente? Depende que é legal, né? Você sabe a fórmula, já é legal. Mas assim, se você não sabe uma, você lembrou da outra, já acham, se você encontra o resultado. É claro que aqui não é tão preciso, mas olha lá, quer ver? Deixa eu compartilhar. É que eu estou tentando mostrar para vocês que tem vários caminhos para resolver. Olha lá. 1,25, 1,5, 1,75 e 2. Então, mesmo com você analisando por Torricelli, você iria encontrar a resposta correta. Você não encontrou 1,25 exato, mas você encontrou 1,2, você já saberia que é a letra B. Aqui não, aqui você tem algo preciso. Mas aqui também dava. Ó, tá vendo? Aí, bora lá para 3. Ai, essa 3, Jesus toma conta, ela é trabalhosa. Vamos para 3. 3 fala assim, 2 móveis P e T, aí, ó, P tem uma massa, a massa P é de 15 quilogramas, a massa T é 13 quilogramas. Aí ele coloca que a velocidade de P é de 5 metros por segundo e a velocidade de T é de 3 metros por segundo. Esse fica meio estranho, esse exercício. Até sofrer uma colisão unidimensional, parcialmente elástica. E o coeficiente, ó, o coeficiente ele vale 3/4, ou seja, não é igual a zero,
nem igual a 1. Quando é igual a 1, significa que a colisão é totalmente elástica. Quando é igual a 0, que a colisão é inelástica, esse coeficiente. Nesse caso, ficou entre 0 e 1. Então, aqui, por isso que essa colisão ela é parcialmente elástica. Aí ele continua lá. Após o choque, os módulos da velocidade P e T em metros por segundo são... Aí ele quer saber a velocidade de P e a velocidade de T após a colisão. Olha, esse aqui não é muito simples, assim. A fórmula é simples, mas a matemática, ela não é que ela é difícil, ela é só chatinha porque ela é um pouco mais longa. Só isso. Vou colocar aqui, vou pegar uma outra, vou pegar um azul. De azul, da cor. Então, você tem o coeficiente. Como é que eu calculo o coeficiente? O coeficiente, ele vem da razão da velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Aí você vai pegar lá. Quanto que é o coeficiente? 3/4. Nesse caso, primeiro eu tenho a aproximação. Então, essas velocidades que estão aqui, ó, 5 e 3, é dessa parte de baixo. Após a colisão é que eu vou ter o afastamento, que é essa velocidade aqui após a colisão, a parte superior. Então, a parte superior eu não tenho nada. E daí, como é que eu descubro essa velocidade de afastamento? Vou colocar aqui a velocidade de T menos a velocidade de P. Professora, poderia colocar a velocidade de P menos a velocidade de T? Poderia também, tá? Chega no mesmo resultado. Aqui, se aqui é T e aqui é P, embaixo vai ser o oposto. Ó, porque lembra lá, deixa eu mostrar para vocês por que é o oposto. Vou pegar um outro exercício. Ó, igual a esse primeiro aqui. Esse primeiro aqui, o que acontece? Esse aqui, quando ocorre a colisão, quando Peraí, deixa eu melhorar a minha didática. Ah, lembrei do canhão. Deixa eu falar para vocês. Quando a gente estava estudando quantidade de movimento, tinha lá do barquinho, uma questão do barquinho, que tinha uma garota dentro do barquinho e a garota ela ia para frente. Quando ela ia para frente, o que acontecia após a saída dela para frente, na hora que ela queria nadar, esse salto dela? O barco ia para trás. A mesma coisa acontecia com canhão. Acho que até coloquei isso numa questão, uma questão de prova. Quando o projétil ele vai para frente, o canhão recua para trás. Então, aqui, antes quando tem a aproximação, que é pensar no movimento antes da colisão, eu coloquei aqui, VP menos VT. Vou colocar lá, vou mostrar para vocês. Ó. Antes da colisão, VP menos VT. Depois da colisão, vai trocar, vai ficar VT menos VP. Sempre vai ser assim, Sônia? Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Porque se for igual também, vamos pensar, não interessa se a colisão é inelástica, elástica, sempre vai dar 1. Se isso aqui, ó, se eu pegar VP menos VT, VT menos VP, vamos pensar, vai ser igual a 1. E não é isso. Aqui é 3/4, tá? Então, eu coloco VT menos VP, depois VP menos VT. Poderia ser o contrário, em cima e embaixo, colocar VT aqui e VP aqui. O contrário também poderia, mas eu tinha que mudar tudo, tá? Continuando, meu Deus do céu, ô bendito. Aí, esse aqui, essa velocidade nós temos 3/4. VP, a velocidade 5.
menos da fórmula, menos 3, porque uma é positiva e a outra é negativa. Aí, VT menos VP. Isso aqui vai dar 8, né? Menos com menos mais. 3 mais 5, 8. 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 4 vai dar 6. Então, VT menos VP vai dar 6 metros por segundo. Encontrei a velocidade, a diferença das velocidades. Então, eu sei que quando eu subtrair, vai dar 6 metros. Ou seja, também posso deixar aqui isolar um, né? Vou colocar VT aqui. Ai, não cabe. Ainda bem que eu tenho mais uma... Ai, vocês não vão perder minha aula de revisão do Enem, não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eles não vão, não. Eu fiz com tanto carinho, um mês estudando. Eles não vão perder, né? Fala para a Sônia que não. Fala, não, Sônia, eu não vou perder. Ninguém respondeu, vocês vão ficar comigo? Dia 29? Ah, O aulão do Enem. acho que sim. Preparei com muito carinho, tá com um monte de... Ah, tá, graças a Deus. Aí Fábio falou que não vai perder, não. Tá com um monte de dicas, gente, um monte, você não tem noção. Tudo muito detalhado. Falando, Vou olhar aquelas dicas para chutar. Vou atender. Não. Vou sugar aquela dica lá. Não. Não. Se Deus quiser, não vai precisar. Não vai precisar. Ó, vou guardar isso aqui. Fala, olha, minha perna tá com roxo até hoje, tanto ficar com o notebook em cima dela para planejar essa aula. Vale a pena. Continuando lá. Ai. Deixa eu colocar aqui um negocinho. Mas a quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois. Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Parece que é a mesma coisa, né? E você tem massa vezes velocidade de T mais massa vezes velocidade de P igual. Nesse caso, não vou somar as massas, porque a colisão não é inelástica. Aí eu vou colocar massa de T vezes velocidade de T, porque cada um vai ter uma velocidade diferente do outro. Só quando a colisão é inelástica que os dois possuem a mesma velocidade. Mais massa de P, velocidade de P. Agora, vamos substituir. Aqui, 13 menos 3 vezes, né? Vamos fazer bonitinho. Colocar aí, ó, professor de matemática, olhar um negócio daquele lá, né? Tem que deixar tudo certinho, colocar chave. Mais 15 vezes 5 igual a massa, de novo, de T, 13, vezes a velocidade de T, que a gente não sabe, mais a massa de P, 15 vezes velocidade de P, que também a gente não sabe. Ó, aqui vai dar 39 negativo, né? Mais 75 igual 13 VT mais 15 VP. Aí você fala, meu Deus, para onde que eu vou? Porque na hora que eu estava resolvendo, eu falei, agora, onde que eu vou? Aí eu coloquei aqui, ó, quem é VT? Porque eu não posso ter duas incógnitas, eu tenho que ter uma incógnita só. Então, eu posso escrever VT em função de P. Então, eu vou trocar, ó. Pegar lá. Isso aqui vai dar menos 40... Não, peraí. 36. Aqui. 13 vezes 6 mais VP.
Fala a verdade, que olha, um exercício desse não pode cair no Enem, não. Um troço assim. Eu acho que nada podia cair no Enem, mas isso aí passar passando no vestibular. Ó. Aí aqui, 13 vezes 6, 78, né? Aqui 78, mais 13 VP, mais 15 VP. Aí aqui vai dar 28, 28. E aqui mando isso aqui para cá negativo. Isso aqui vai dar menos 42, dividido por 28, que é igual a VP. Quem é VP? VP vai dar menos 1,5. Tá certo? Tá certo. Aí você coloca lá. Aqui, VP. Quanto que vai ser VT para que quando eu colocar aqui, ó, dê mais 6 metros por segundo. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Quanto que vale? VT vai valer 4,5. Então, encontramos, ó. Jesus toma conta. Olha, eu resolvendo esse exercício, falei, muita sacanagem um troço desse, viu? Quem pensou nesse exercício aqui, ó, ele tem uma mente, assim, cruel. Cruel, muito cruel. O pai Olha dele isso. bateu nele muitas vezes para ele fazer um negócio desse. Ai, ai, ai. Bora lá. Ó, não vai dar tempo de eu resolver o outro. Deixa eu ver. O outro, eu só vou falar a respeito desse outro, que parece um exercício que eu já resolvi. Ó. Então, como é que se resolve? Nesse caso, lembra lá quando eu tenho dois vetores formando um ângulo de 90 graus, a quantidade de movimento aqui, você vai ter quantidade de movimento inicial ao quadrado é igual a mv ao quadrado de A mais mv ao quadrado de B, raiz, né? Não que é ao quadrado, né? Ou então, quantidade de movimento inicial igual a raiz, eu já deixo bonitinho, né? Já posso trabalhar assim, a raiz da quantidade de movimento de A ao quadrado mais a quantidade de movimento de B ao quadrado. Então, parece um exercício que a gente já resolveu sobre quantidade de movimento, quando eu tenho aí ângulos formando 90 graus. Por quê? Só para eu falar aqui, daí, gente, mas só vocês, hein? Meus guerreiros, hein? Ó. Vivo até hoje. Falar sobre centro de massa, que nem eu falei, estava conversando com o Fábio, conversando com a Linda, é um conteúdo que em 10 anos caiu uma única vez. 10 anos de prova, uma única questão. Então, a probabilidade desse negócio cair é, assim, muito, 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 muito baixa. Mas o que é o centro de massa? O centro de massa é como se toda a massa de um corpo estivesse localizada em um único ponto. Por isso, quando você vai calcular, olha aqui, ó, olha aí, a pessoa segurando esse prato aí, essa circunferência, ela vai segurar pelo centro. E eu lembro, acho que foi Carnelucci que perguntou, não recordo quem, que falou assim, professora, por que tá lá as forças gravitacionais? A força gravitacional você localiza em um único ponto. Tem lá o planeta Terra e um outro planeta. Quando você faz o cálculo, você coloca o desenho das forças, você coloca em um único ponto. Por que você coloca em um único ponto? É como se toda a massa da Terra estivesse no seu centro. É muito parecido com matemática, eu recordo, em matemática você estuda baricentro, baricentro das figuras. O baricentro nada mais é do que o centro de massa de uma figura. Aí, para você que não recorda o que é esse baricentro, tem lá, baricentro de uma circunferência, está no meio. Baricentro de um triângulo, aí você pega as medianas aqui, ó, bem aqui, ó. Então, o baricentro nada mais é do que o centro de massa. Baricentro de um quadrado. Ó, aqui. Então, o baricentro é o centro de massa. Por isso que...
Quando eu colocava, eu lembro que eu comentei com vocês lá, para quem foi meu aluno no primeiro ano, aquele passe de dança lá do Michael, aquilo ali não poderia existir. Por que não pode existir? Porque vai contra as leis da física. Porque aqui, ó, se o centro de massa está no centro, aonde que está o centro de massa do nosso corpo? Está aqui nessa região aqui abdominal da gente. Por isso que você tem que fortalecer, por isso que o pessoal fala assim, vai executar um exercício lá na academia, ó, Bruna, lembrei de Bruna, vai executar o professor de educação física, quando ele é um bom instrutor, ele fala assim, você tem que contrair o abdômen, ou você tem que fazer exercícios para... Por que você tem que fazer exercícios? Para você fortalecer o abdômen. Quando você fortalece o abdômen, você fortalece toda a sua estrutura corporal, porque é o seu abdômen que localiza seu centro de massa. É ele que segura toda a massa, é como se toda a massa do seu corpo estivesse só nessa região. Então, por isso que você tem que fortalecer. E daí, se eu tenho aí as possibilidades, né? E no seu livro, eu tenho que confessar uma coisa. Eu vi algo que eu não tinha visto ainda. Eu falei, gente, mas eu não vi isso aqui. Quando você tem o centro de massa de uma única figura, é muito fácil. Quando você vai estudar gases lá, e tem muitas e muitas partículas, exemplo assim, ó, vai estudar fazer probabilidade lá, aí você coloca lá, tem um gráfico, aí tem uma partícula aqui, aí tem outra partícula aqui, maior, aí outra partícula aqui, aí eu coloco uma outra partícula aqui, bem maior. Aonde está localizado o centro de massa? Então, quando eu tenho N partículas, como é que eu faço o cálculo? Vou colocar aqui X e aqui Y. Eu calculo para X, pego a massa de X, coloca aqui. Aqui é 1, 2, 3, 4. A massa de 1 vezes a distância de 1 em X, a massa de 2 vezes a distância de 2, mais a massa de 3 vezes a distância de 3, tudo isso dividido pela massa de 1 mais a massa de 2 mais a massa de 3. Quando você faz o cálculo, você vai achar um valor aqui na coordenada X. Exemplo, fiz o cálculo aqui. Tem os valores das massas. Aí fiz o cálculo, eu achei mais ou menos aqui, ó. Aí fiz o mesmo cálculo, vou fazer esse mesmo cálculo para Y, tá? Só que a localidade de cada partícula em Y. Suponhamos que está aqui, ó. Calculei e deu aqui. Quando eu calculei, coloco aqui, isso aqui é o centro de massa dessas 4 partículas. Então, esse cálculo que está lá no seu livro, eu vou colocar esse cálculo aqui, vou mostrar para vocês. Esse cálculo aqui embaixo, ó, é para quando eu tenho várias partículas, ó. Eu tenho várias partículas. Quando eu tenho várias partículas, eu uso esse cálculo. Agora, esse cálculo aí, em função da área, gente, com toda sinceridade, eu nunca vi na minha vida. Por que eu nunca vi? Aí eu fui pegar meu livro, né? A gente é assim, você procura, você não procura ler sobre a obra, você procura a obra, né? Aí eu peguei meu livro lá, ó, da universidade. Olha para vocês verem. Olha que legal. Olha a fórmula. Ó, é desse jeito. Quando você vai calcular, é desse jeito. Você pega a massa de 1 vezes x1. Agora, pela área, gente, eu nunca vi. Nunca vi, com toda sinceridade. Ó, tá vendo? Isso aqui para quando eu tenho várias partículas. Mas esse negócio cai, professora? Não cai, meu querido. Esse negócio não cai. Eu falando, em 10 anos caiu uma questão. Eu vou só anotar o nome de quem estava aqui, né? Não é justo, né, gente? Vocês estão aqui, tá? Comigo, acompanhou. Não perca, pelo amor dos meus filhos e meus futuros netos, a minha aula dia 29, às 9, dia 29/12, às 9 horas da manhã, a nossa aula, tá? Não esqueça, vou só anotar quem está aqui presente. Tá linda. O Ian estava. Fábio. Meus guerreiros. Bruna. A Bruna tá aqui não, professora. Eu não sei ver Bruna. A Bruna tá na onde? Não tá aqui não. Mas Bruna até falou comigo. Né? Aí,
Bruna? Não, essa voz de outra pessoa, professor. Eu acho que é da Linda. Outra Assim, pessoa, dá licença. é da Linda. E Bruno tá aqui não, professor. E Carnelute? Ai, meu Deus, vocês. Prometem para mim? Ah, a Clarice também estava, ela saiu. Clarice Eu sempre estou presente nas aulas, né, professor? Então eu já estou presente na dia 29 já. Tá. Não, mas é sério, gente. Vou trabalhar os conteúdos mais cobrados. O único conteúdo que eu não vou falar, acho que não vai ficar, senão vai ficar muito prolongado, é eletrodinâmica. Mas a parte de ondulatória do professor Benegó eu vou falar, a parte de mecânica eu vou falar, todo o meu conteúdo, os mais cobrados no Enem. Exemplo, alometria. Fala. Efeito Doppler não cai no Enem, né? Cai? Claro que cai. Não vi no Enem passado? No Enem passado, não. Se não me falha a memória, 2017. 2017 tinha uma questão. Mas aquela fórmula lá, V lambda F, cai demais. É uma das fórmulas que mais cai no Enem. Meu Deus. Eu vou mostrar. Efeito Doppler cai. Porque são ondas. Só que a única diferença é que essa... Ah, outra coisa. Efeito Doppler relativístico também pode cair. Eu vou explicar o que é. Lembra o que é efeito Doppler relativístico? É com relação à luz? Boa pergunta. O Hubble, telescópio Hubble, aí você tem que prova que o nosso planeta, que o universo está em expansão. O efeito Doppler relativístico. Então, também, já teve questão no Enem falando sobre efeito Doppler relativístico? Já teve. Então, eu vou falar tudo a respeito disso. Assim, acho que 80% do que mais cai no Enem eu vou falar, viu? De 70% a 80%. Então, não perca a minha aula. Por favor, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu tenho certeza. Foi feito com muito carinho. Ó, se não acontecer nenhum imprevisto, eu participarei. Ah, não vai acontecer, não. Não vai acontecer. Vocês vão ver, vocês vão gostar. Quem ficar na aula vai aprender muito. Eu não vou colocar para gravar, não. Então, é quem estiver na aula mesmo. Ave Maria, professora! Porque não tem nem como eu postar, como que eu vou colocar? Não tem, nossas aulas vai até hoje, dia 29, não tem aula. Nunca vou colocar lá no portal, não tem como. Senhor Elaine, abre mais um aí para nós. Entendeu? Aí anote, pega o caderninho, anotem tudo que eu falar, as fórmulas que mais caem, as dicas que eu der, aquilo que vocês precisam aprofundar de teoria, minha parte de ondulatório, o que é cobrado de teoria, até nisso, tudo eu vou falar. Movimento uniforme, de que forma, como que vai estar a cara da questão, tudo isso. Gente, já sabe, isso aqui que é aprofundado, estou falando para vocês, estou estudando muito, então não percam, Ave Maria, tá bom. Ó, beijo, até o dia 29. Fale para todos, para ninguém perder, por favor, que a Sônia fez com muito carinho. Um mês de estudo de Sônia, por favor. Tá bom, eu vou avisar o povo lá. Fala, cobra do povo, que vai, para o bem. Eu pensei no bem de vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar. Um monte de dica, tá? Tchau. Feliz Tchau. Natal. Feliz Natal, professora. Feliz Natal. Que só vai ver dia 29. Feliz Ano Novo, ainda falo não. Feliz Natal, ó. Essa Bruna é bilíngue, né, professora? Tchau, professora. Bruna é bilíngue agora. É bilíngue, professora. Você viu que ela falou Merry Christmas. Feliz Navidade. Feliz Navidade. Ai, meu Deus. Bilíngue, meu Deus do céu. Deixa eu despedir que tá o pessoal aqui do 8º ano, ó. Beijo, Feliz Natal, seja assim abençoado para você e para sua família, e é claro, cheio de saúde, é que todos nós precisamos. Amém. Tchau, meus queridos. Tchau, professor. Tchau. Lindona mesmo. Esse cabelo ficou show nela, né, gente? Eu amei. É verdade. Eu vou se brigar na câmera, mas tá lindona. Tchau, prof. Tchau. Tchau.